Boa noite, então, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula aqui de dimensionamento de redes. Na aula de hoje, dia 11 de maio, nós vamos ver a segunda parte sobre STP, que é o capítulo 3 do CCNA da Cisco, tá? Então, já cadastrei lá na nossa aula do tópico de hoje. Aqui tem duas atividades práticas, uma para configurar o PVST, que é o PIR-VLAN STP, e o outro o Rapid PVST, que seria uma melhoria, né? Um protocolo mais atualizado que o PVST. Ambos da Cisco, ok? Então já está lá cadastrado no SIGA. A aula de hoje é um pouco menor que a aula passada, a gente vai ver aqui alguns comandos de configuração no STP, e depois eu vou colocar também para você fazer os comandos aqui no Packet Tracer, tá? Então, pessoal, iniciando aqui, vamos falar um pouco da configuração padrão do switch Catalyst da série 2960, tá? Quais são ali as configurações iniciais em relação ao STP nessa série de switches. Então, aqui tem uma tabelinha que também tem lá no material de você da Cisco, tá? Então, por padrão, o STP ele é ativado na VLAN 1, que é a VLAN padrão de todos os switches. O modo do Spanning Tree, que é ativado por padrão, é o PVST Plus, tá? Ele também tem a opção de ativar o Rapid PVST Plus e o múltiplo STP, só que por padrão são desativados, mas a gente consegue ativá-los, tá? Só que a gente consegue ativar somente um deles por vez, tá? Não consigo ter mais de um desses aqui ativado ao mesmo tempo para todas as VLANs no switch, tá? Então a gente tem que escolher um deles e trabalhar com ele em todas as VLANs. A propriedade do switch padrão é 32.768, então por padrão a prioridade lá para a gente eleger o bridge raiz é esse número aqui. A prioridade da port spanning tree é 128. O custo da port spanning tree a gente sabe que é de acordo com a tecnologia, tem uma tabela, né? Mas a gente também consegue configurar em cada interface, eu posso inserir um custo lá manual. Mas a gente sabe aqui quando a tecnologia é Ethernet 10 megas, custo 100, Fast Ethernet é 19 e Gigabit Ethernet é um custo 4, tá? Se a gente não configurar manualmente nas interfaces. A prioridade da porta de VLAN da Spanning Tree também que é configurável com base cada VLAN 128. O custo da porta também de Spanning Tree nas VLANs é o mesmo custo aqui nas portas físicas, né? Se fosse uma porta física. E os temporizadores da Spanning Tree também são aqueles tempos padrões lá, que é o tempo de reload, 2 segundos, que é o tempo de envio dos BPDUs entre um e outro. Então, a cada 2 segundos, o switch manda aquelas mensagens de BPDU para atualizar e manter o Spanning Tree. O tempo de atraso de encaminhamento, 15 segundos, que é o tempo que... o tempo máximo que o switch vai manter as informações do BPDU. O período de vencimento aqui máximo também de 20 segundos. E contagem de espera de transmissão de 6 segundos. Tá? Esses são os valores padrões, mas a gente consegue alterá-los manualmente, caso necessário. Então, iniciando aqui a configuração do PVST Plus, duas maneiras de a gente influenciar o processo de eleição da bridge raiz, né? Lembrando que no STP a primeira coisa é eleger qual o switch vai ser o raiz, né? O switch principal ali da árvore. Então, a gente pode usar o comando spanning tree VLAN, passando da VLAN, route primary ou secundário. Quando eu uso o primary aqui é para deixar ele como raiz, e secundário seria um switch, caso o primário tenha uma falha, esse secundário vai assumir o papel da bridge raiz, tá? Ou alterar o valor de prioridade, né, usando o comando spanning tree VLAN X, priority X. Então, eu posso colocar lá, VLAN 1, prioridade 24.576, tá? Que tem que ser múltiplos lá de 4.096. Então, são as duas formas de eu, manualmente, né, eu forçar que um switch específico vire um bridge raiz, tá? Então, a gente consegue verificar também o ID da bridge, a eleição da bridge raiz, usando o comando show spanning tree, ok? Então, vamos aqui aproveitar e vamos dar os comandos aqui, tá? Para a gente não já aproveitar aqui o embalo. Então, aqui eu tenho só uma topologia com 3 switches, tá? Vamos entrar aqui, switch 3. Show spanning tree.
Pessoal, aqui já foi, como eu tinha criado isso aqui antes, tá? Eles já fizeram a configuração, tá? Mas eu vou mudar aqui, vou deixar, vamos colocar outro raiz aqui, peraí. Qual que tá aqui? Tá o S3, tá? Vamos fazer o S1 seu bridge aqui, então. Então, deixa eu entrar aqui. Enable. Então, pessoal, entra no modo configuração global aqui no switch. Vou colocar aqui VLAN 1, né? Todos estão na mesma VLAN. Lembrando que a gente pode fazer isso para cada uma das VLANs que a gente configurar, mas aqui, só, por enquanto, só tem a VLAN padrão. Colocando aqui route primário, eu estou forçando que o switch S1 seja o primário, tá? E eu vou entrar aqui no S3 e vou deixar ele como secundário. Config T. Span tree. VLAN 1, secundário. Opa. Desculpa. Priority. Jorge não. Route. Route secundário aqui. Vamos ver se vai pegar ou não. Vamos voltar aqui no 1, vamos dar o comando show. Show, span tree. Tá, agora então manualmente eu quis que o 1, né, fosse aqui o root, o bridge raiz, desculpa, tá aqui, ó, this bridge is the root, tá? Então a gente vai perceber aqui tem as informações do root ID, a prioridade, o endereço MAC, dizendo que ele é root ID. Aqui aqueles tempos lá que a gente viu anteriormente ali, tá o padrão 2 segundos, 20 e 15, tá? Que é o padrão dos índices das mensagens. E aqui seria a informação geral desse switch, que é o raiz também, né? E aqui as duas portas deles, desse switch, então, que estão como designadas, porque lembrem, sempre que o switch ele é raiz, todas as portas deles são configuradas como designadas, né? E aqui o custo 19, que é a tecnologia Fast Ethernet, aqui, então, no status de encaminhamento. Se eu entrar aqui no switch 3, dar um show spanning tree, perceba que agora não é mais primário, tá? Porque o primário é o outro, né? Ele tem uma prioridade aqui, 28.673, tá? Então, prioridade um pouco maior. Se vocês forem ver, essa prioridade aqui é do outro switch lá, que é o root, né? Como eu falei, quando a gente coloca secundário, root secundário, ele é para ser o backup, como se fosse um backup. Caso o S1 falhe, isso aqui vai entrar em ação. Então, perceba que a prioridade dele é a próxima, tá? Lembrando que é sempre múltiplo de 4.096. Então, se vocês pegarem 24.576 e somar 4.096, é para dar 28.672, tá? Por que eu estou falando o número a menos, pessoal? Porque aqui é a soma da prioridade mais o ID da VLAN, né? Como a VLAN é a 1, então 28.672 mais 1 dá esse valor aqui, tá? A mesma coisa que isso aqui. Lembre que essa prioridade, quando aparece aqui, é a prioridade mais o ID da VLAN. Se fosse uma VLAN 100, aqui, ID 100, aqui a gente teria daí 682, tá? Então é sempre essa soma aqui que acontece. E vamos entrar aqui no outro switch, a gente não fez nada ainda. E vamos... Daí, é uma forma de eu criar, de eu escolher, né, como prioritário, como raiz, o switch, é dando esse comando... Desculpa. Uma das formas, né? Esse comando aqui, spanner tree, VLAN, ID da VLAN, root, primary. E se eu colocar o secundário, ele vai ser o novo bridge raiz, caso esse aqui falhe, tá? Ou eu posso fazer isso colocando uma prioridade, né? Manualmente no switch, baixando aquele número de prioridade. Então, como é que a gente faz aqui? É bem parecido, tá? É spanning tree. A VLAN que a gente está usando, nesse caso é a 1, priority. Aí aqui eu posso colocar, por exemplo, 4.096, tá? Como prioridade. Eu fazendo isso aqui, tá? É para eles terem aqui uma conversação, tá? E esse S2 aqui ser a nova bridge raiz, tá? Vamos esperar um tempo ver se isso acontece ou não. Ó, perceba que já mudou, tá, pessoal? Ó, esse switch S1, que era o raiz, agora já não é mais, ó.
está falando que o raiz é um outro lá. Tem uma prioridade aqui bem menor, que foi a que a gente colocou lá manualmente, tá? Então, entrando aqui, esse switch S2 aqui, se eu der aqui um show, show. Percebam que agora ele é o root raiz. A gente colocou manualmente lá a prioridade 4.096, mais um da vilã, então a prioridade 4.097. Então, agora o S2 é o raiz. Então, se sempre a gente trocar aqui, eles vão trocar as mensagens PBTU e vão entrar, então, depois uma convergência da rede. Eu percebo que já mudou aqui o caminho. Antes era esse link que estava bloqueado aqui, que é o laranjinha. Agora, como esse aqui ele é o switch raiz, foi esse link que está sendo bloqueado, tá? Então, para não ocorrer o loop, essa porta é bloqueada, então o caminho é sempre usado esse aqui, ok? Então, se a gente entrar aqui, der o comando novamente, percebo que a gente tem ali 3 portas, né, aqui. Deixa eu descer aqui. A F03, que é ligada lá no PC, está como encaminhamento, designada. A F01 está ligado no root, né, que é o grid raiz, que é esse aqui de baixo. E a F02 é a porta aqui que está bloqueada, né, tá como alternativa. E está aqui, ó, o status block, tá, porque ela bloqueia para não ocorrer o loop na rede, tá. Então, aqui, com esse comando, a gente consegue configurar o spanning tree. Percebam que os próprios switches já se configuraram e já para que não haja, então, o loop na rede, tá? A gente não fez nada demais, ok? São só aqui as configurações aqui iniciais dos switches. Ok? Alguém falar alguma coisa, por favor? Para saber que vocês estão vivos aí. Vocês estão aí, né? Por nada, nem estão aí. Tudo certo. Tudo certo? Só vai. Tá, pessoal? Então é isso aí, tá? Então, a gente configura manualmente. Então, a prioridade aqui, deixa eu voltar aqui. Passando o número para ela, lembrando que é múltiplos de 4.096, também é 0, 4.096, depois 8.180 alguma coisa, eu estou ruim de matemática, desculpa. Então, são sempre múltiplos de 4.096, ou colocando aqui primário ou secundário para os suítes, tá? Outra coisa que tem, pessoal, é o port fast e o BPDU guard, tá? O port fast é usado nas portas com dispositivos finais conectados. Então, sempre que eu tenho aqui um switch, as portas do switch que estão conectadas em computadores, servidores, são dispositivos finais, a gente deve configurar essas portas como port fast, tá? Por que isso? Porque senão, essas portas aqui, para começar a funcionar e entrar no estado de encaminhamento, vai levar uns 30 segundos, tá? Para isso acontecer. Como a gente sabe que essas portas não vão participar do spanning tree, porque o spanning tree só acontece entre switches, então não faz sentido que essa porta envie esses pacotes de PBDU e também fique esperando o spanning tree entrar em convergência. Então a gente pode pegar essas portas aqui e configurar elas com essa tecnologia aqui, port fast da Cisco, que isso faz com que no início essa porta já esteja no modo de encaminhamento, ou seja, já esteja pronta para receber e enviar informações para o switch, para o switch e receber do switch, tá? Então, com port fast, a gente coloca uma porta no estado de encaminhamento e permite, por exemplo, que o DHCP funcione corretamente. Então, assim que eu conectar o PC no switch, se aquela porta é configurada com port fast, o PC já tem comunicação instantânea com o switch, sem ter que esperar que o spanning tree leve lá os 30 segundos padrões, mais ou menos, que ele leva para ele entrar em convergência, tá? Então, a gente já consegue utilizar a rede ali mais rapidamente, incluindo também o funcionamento do DHCP. E o BPDU guard, tá? É uma outra característica, não, uma outra tecnologia da Cisco, tá? Que desativa uma porta com port fast configurado, tá? Se uma PDU for recebida. Se por algum motivo uma porta dessa aqui recebe de forma errônea um BPDU, pode haver um loop na rede, tá? E o spanning tree entrar em mau funcionamento. Então, a gente ativando esse BPDU guard aqui nas portas, tá? Que são port fast,
Assim que um pacote BPDU chega em uma porta dessas que não era para receber esse pacote, a porta é automaticamente desativada, tá? Para que daí assim a gente consiga corrigir os problemas e depois a porta volte ao seu funcionamento normal, tá? Eu só vou voltar aqui para vocês lembrarem, ó, como eu falei, quando o switch inicia, tá? Tem esses estados aqui no STP que as portas passam, tá? Até que elas entrem aqui no estado de encaminhamento. A gente quer que a porta esteja nesse estado, que é quando ela está 100% funcional. Só que inicialmente ela entra no estado ali inicial, vai para o estado escutando, leva 15 segundos, depois mais 15 segundos para passar para o estado de treinamento, e depois que ela passa aqui para o encaminhamento, tá? Que é o que a gente quer. Então, quando eu uso o port fast nas portas, assim que eu conectar, ela já cai direto nesse estado aqui, tá? O estado seria o estado de pronto para uso, tá? Não passa para esses dois estados aqui iniciais. Porque esses estados aqui iniciais, escutando treinamento, só faz sentido as portas que estão conectando aqui switches, né, entre si, ok? Então, seriam só essas portas aqui que teriam que passar por todos aqueles dois estados ali. As outras aqui não precisariam. Então, usando o port fast, a gente tem isso. A gente já pula os estados e já cai direto aqui para o modo de encaminhamento nessas portas, tá? E aquele tempo aqui de 15 segundos aqui, ó, é o tempo que a gente tem daqueles estados ali, tá? Então, é 15 segundos para o estado, mais 15 para o outro. Okay? Mas a gente pode mudar, como eu falei anteriormente. Então, só para dar os comandinhos aqui, como é que a gente colocaria essas portas aqui naquele port fast ali? Deixa eu achar aqui. Então, por exemplo, aqui, eu conectei um PC3 aqui, então nessa porta F03 aqui, claro que agora já tá certo, né? Porque já passou os 30 segundos, né? Mas a gente pode configurar essa porta aqui anteriormente, já como port fast, e assim que a gente conectar qualquer máquina ali, ela já entra em funcionamento. Então, vem aqui, configuração global. Aí eu vou entrar na interface que eu quero, que nesse caso é F03. Span Tree, Port Fast. Comando, aqui. Vou aumentar aqui. Tá? Desde aqui, Port Fast só vai ser habilitado nas portas conectadas a um único host, tá? Se a gente conectar em hubs, concentradores, switches, ou bridges, etc., isso pode fazer com que a bridge, né, a nossa rede, ele entre em loop, tá? Então, como eu falei, a gente só usa isso aqui quando a porta do switch está conectada a um PC ou a um servidor, tá? Tem que ser um dispositivo final, ok? E aqui a port fast foi configurado na Fast Ethernet 03, mas somente entrará em efetiva funcionamento quando a interface estiver no modo não tronco, tá? Claro, se for no modo tronco, quer dizer que ela está configurada no outro switch, e aí não vai funcionar como a gente deseja, né? Isso aqui é uma coisa. E a gente também pode usar o Span Tree, na mesma... Opa. BPDU Enable, tá? Para habilitar ali o BPDU Guard, tá? Para quê? Para que caso essa interface aqui, por algum motivo, ela receba um pacote BPDU, e a gente já leu anteriormente, se isso acontecer, pode aí dar um loop na rede, essa interface vai ser automaticamente desabilitada para que o administrador de rede consiga ver por que isso aconteceu, tá? E aí depois a gente voltaria, né, a ativar de novo a interface no modo correto, tá? Então, esse BPDU Guard nada mais é do que uma forma de impedir que o envio errado de BPDUs para essa porta aqui, ou para qualquer porta que tem o port fast, cause um loop na rede, tá? É uma segurança a mais para que a rede não entre em loop. Tá? E se a gente der aqui um exit, dar um show running, a gente tem aqui o modo PVST, prioridade da VLAN, da bridge, né, que vai ser. E se a gente entrar na porta Fast Ethernet 3, está lá, ó, Span Tree Port Fast, Span Tree BPDU Guard. Então, a gente sabe que essa porta Fast Ethernet 03, que é essa aqui, tá? Ela já, se eu fosse desconectar e conectar aqui o PC, ela já entraria direto no modo que a gente quer, né? Vamos ver aqui. Ó, já foi direto, já está funfando, tá? Já entra direto lá no modo de encaminhamento, ok? Então, aqui. Tranquilo, senhores?
como a gente configurou anteriormente, né, essa porta, essa interface, sempre que eu conectar uma máquina, já vai direto ter essas características aqui. Então, vamos voltar aqui. Então, para isso que serve o PortFast e o BPDU-Guard. Uma outra coisa, pessoal, a gente pode também balanceamento de carga, tá usando o PVST, tá? Aqui, por exemplo, ó, tá pequenininho, né, mas, enfim. Aqui nós temos semelhante àquela mesma topologia, só que aqui a gente tem duas VLANs, então a gente configuraria o STP em duas VLANs. Aqui o S1 ele vai ser a bridge raiz para a VLAN 10 e a bridge secundária para a VLAN 20. E o S3, a raiz principal para a VLAN 20 e a bridge raiz secundária para a VLAN 10, tá? Então, seria o oposto aqui do outro, tá? Então, no mesmo link físico, nos mesmos troncos, a gente está passando aqui tráfegos de duas VLANs, né? Da VLAN 10 e da VLAN 20. Como é que eu faço para deixar o S1 como principal para a VLAN 10 e secundário para a VLAN 20, tá? É a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Entro aqui no S1, coloco Span Tree VLAN 10, que é a VLAN que eu quero route primário, ou Span Tree VLAN 10 prioridade, e coloco a prioridade que eu quero. Pode ser uma 4096 ou um pouco mais alta, enfim, de acordo com a prioridade dos outros suítes, tá? Então, essas duas formas aqui de a gente colocar ele como primário nessa VLAN 10. Como é que eu coloco ele como secundário na VLAN 20? Comando Span Tree VLAN 20, route secundário, tá? Ou Span Tree VLAN 20, prioridade, também passando prioridade padrão. Então, pessoal, essas duas formas aqui, a gente usa, se tiver 10 VLANs, vai ser a mesma coisa. A gente só vai mudar o número das VLANs aqui e se vai ser primário, secundário, enfim, ou dando a prioridade de forma manual, tá? Mas, claro, aqui na prioridade manual a gente tem que pensar que, então todos os outros suítes dessa VLAN vão ter uma prioridade maior, né? A gente tem que colocar uma prioridade menor aqui para ele se tornar o raiz, tá? Então, é as duas formas que a gente tem para configurar VLAN por VLAN, a bridge primária e secundária, caso necessário, né? Ou usando somente aqui as prioridades, ok? Então, é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que com duas VLANs, tá? Se eu tiver mais a VLAN 30, a gente faz na VLAN 30 e escolhe qual vai ser a bridge raiz da VLAN 30 e qual vai ser a secundária, tá? Só lembrando, pessoal, quando a gente usa aqui o primário, aqui, tá? Ele coloca um valor possível abaixo do padrão, que é 32.876, tá? Então, ele diminui 4.096 esse valor e coloca esse valor como prioridade. E o secundário baixa mais 4.096, que a gente viu ali anteriormente, tá? Era só uma forma resumida, na verdade, isso aqui, de escrever a prioridade com esse padrão aqui, com esse valor de 28 mil, desculpa, e alguma coisa, tá? Agora, falando um pouco do REP de PVST Plus, tá? Que, como eu falei, é praticamente os mesmos comandos iguais, tá? Só que ele é mais rápido, ele converge mais rápido do que o outro Spanning Tree, tá? Então, o REP de PVST Plus também suporta o STP de acordo com a VLAN, como assim anteriormente. O padrão no Switch 2096 é o PVST Plus, tá? Não é o REPID. Só que a gente consegue configurar ou habilitar o REPID PVST nos suítes. Como é que a gente faz isso? Com esse super comando aqui, ó, Spanning Tree Mod REPID PVST. Fazendo isso aqui, a gente já está dizendo para o switch usar o REPID PVST e não simplesmente o PVST Plus, tá? Então, dando o comando aqui, vamos colocar aqui só para... Ó, aqui está o mod, perceba que está mod PVST, tá? Agora a gente vai dar o comando lá para configurar o Spanning Tree mod REPID PVST. Cara, a gente teria que fazer isso em todos os suítes, tá, pessoal? Não dá para usar um aqui e outro lá, né? Eu tenho que escolher um só para todos. Mudou aqui o modo, agora é o REPID PVST, tá? E além disso, pessoal, a gente também consegue entrar na interface, tá? E usar aqui o comando Spanning Tree Link Type Point to Point para designar uma porta específica como um link de ponto a ponto, tá? Só que isso praticamente a gente não usa, tá? Por quê? Voltando para a aula passada aí, vamos voltar um pouco aqui.
Os dois tipos de link a gente tem, tá? O ponto a ponto, que é quando uma porta é full duplex, conecta um switch a outro switch, ou dispositivo a um switch. E tem outro tipo compartilhado, que é uma porta do modo half duplex, conecta um hub a um switch, tá? Atualmente é difícil a gente utilizar um hub, e principalmente uma conexão half duplex, né? A gente hoje praticamente tudo full duplex, então é difícil isso aqui acontecer. Então, na prática, a gente não vai precisar colocar lá que é um link, tipo, ponto a ponto, tá? Porque isso já vai ser o padrão, ok? Então, para ativar o Rapid PVST nos switches, é basicamente dar esse comando aqui, tá? E o resto funciona igual. Então, essa parte aqui de entrar na interface que tem aqui embaixo, ó, dar um span tree link, type point to point, para dizer que a interface é o tipo um link ponto a ponto, que quer dizer que é ligado a um switch, enfim, não precisa, tá? E tem outro comando aqui, que é o clear span tree detected protocols, que é usado para limpar o STP, tá? Como se fosse para zerar toda a configuração e fazer ele configurar de novo, tá? Ele se reconfigurar, na verdade. Só que isso aqui, nesse switch aqui do patch 3, tá, pessoal? Não tem essa opção, tá? Então, como eu falei, tem algumas limitações. Esse comando não tem aqui, tá? No patch 3. Pelo menos nessas versão desse switch aqui, 2900, a gente não tem, ok? Só tem aqui o clear, mas não tem o clear do span tree. Tem outros clears, mas não do span tree. Okay? E se a gente só for aqui, vamos voltar aqui, dar um show span tree aqui, só para ver que tem alguma diferença. Opa. Show span tree. Então, para a gente ter certeza, né? O span tree enable protocol Rapid STP, tá? Então, no Rapid STP. Anteriormente, aqui, antes de ativar o modo o Rapid, vamos voltar aqui. Agora não tem mais. Mas simplesmente aparece ali o modo, não é o Rapid STP, né? Só STP, ok? Mas o resto, pessoal, é tudo igual, tá? É só mais uma questão interna do protocolo de ter uma convergência mais rápida em relação aos outros. Tranquilos? Uma coisa aí. Pessoal, falando um pouco, então, da análise da topologia do STP, para quando a gente vai tentar implementar o STP, né, na rede, então, a gente, inicialmente, deve conhecer a topologia da camada 2, então, a gente pode usar o comando show CDP neighbors, tá? Para a gente conhecer a nível de enlace como que é a topologia da rede, né? Claro, isso a gente está pegando uma rede, a gente não tem documentação nenhuma, não conhece a rede. Depois, a gente deve preparar o caminho esperado da camada 2, né? Tipo, usar o conhecimento do STP, o que a gente quer fazer, qual switch a gente, de repente, vai escolher como raiz, de repente tem a melhor tecnologia, o switch mais rápido, com mais processamento, né? Então, a gente vai ter essa ideia do que a gente quer na ideia que seja o STP, para quais os caminhos que deve seguir os dados pela rede, tá? E quais portas deveriam estar bloqueados e quais portas ativas. Aí verificar depois a build raiz, né, com show span tree VLAN, para ver se realmente aquilo que a gente imaginou é o que está acontecendo. E, por fim, a gente confirmar mesmo o caminho, tá? Com show span tree VLAN também, para realmente ver se aquilo que a gente planejou e executou lá e configurou, depois, no final das contas, é o que está acontecendo. Estou saindo do switch S1, que é o raiz, o S2, que é o backup, ele é o secundário, o S3, S4, enfim, não são simplesmente switches normais ali para o STP. Tais portas, interfaces estão sendo bloqueadas, outras não, tá? Então, a gente consegue, com esses comandos aqui, verificar se realmente esse caminho que a gente quer que aconteça aqui entre as máquinas, né? Qual porta que vai ser bloqueada e qual porta que vai ser ativada, enfim, realmente esteja acontecendo na prática, tá? Então, falando um pouquinho seguinte sobre a topologia esperada versus topologia real, né? Então, a gente deve verificar se a topologia de span tree corresponde àquilo que a gente espera, tá? Então, para isso, a gente vai usar os comandos show para verificar o STP. E também a gente deve esquecer de verificar o balanceamento de carga, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho que o S2 é meu switch raiz. Então, aqui eu tenho essa interface bloqueada, essa aqui também. Então, todo o tráfego passa pelo S2, né? O S4, para chegar no S1, no S3, ele não tem uma conexão direta com o S3 nem com o S4, com o S1, né? Ele tem, mas está bloqueado. Então, ele tem que passar para o S2. Mesma coisa o S1. Para chegar no S3 ou no S4, ele tem que passar por S2, pelo raiz.
E a mesma coisa com o switch S3. Para chegar no S1 e no S4, ele também tem que passar aqui pelo S2. Desculpa. Que é o raiz, ok? Então, a gente vai usar ali, como já viu, o Show Spanning Tree ou Show Spanning Tree VLAN, tá? Então, eu consigo, além de verificar, ter uma visão geral, eu posso especificar de qual VLAN que eu quero ver. Imagine que a gente tem 10 VLANs, né, configurados ali, são 10 instâncias de Spanning Tree, um para cada VLAN. Então, eu consigo usar o comando Show Spanning Tree VLAN 10, por exemplo, para ver somente a configuração da VLAN 10, okay? Em específico aquela ali. Tá? E também todas as portas, além das configurações gerais, né, a gente consegue ver aqui embaixo cada uma das portas, cada uma das interfaces, tá? Qual o papel, designada, root, alternada, e qual o status. Aqui, block, e aqui, caminhamento, tá? Então, a gente consegue verificar tudo isso aqui com o comando show spanning tree. Vou falar mais aqui. Algumas consequências se o spanning tree falhar, né? Então, a gente nunca deve desativar o spanning tree, tá, pessoal? Isso vai poder tornar inutilizável a rede comutada. E sempre lembrando que não existe um mecanismo, assim como existe na camada de rede, né? O TTL, que é um campo lá do cabeçalho do protocolo IP. O TTL só existe na camada 3. Na camada 2 não tem nenhum campo que faça esse papel do TTL, né? Lembrando, o que é o TTL? É um campo que começa com o número lá, dependendo do sistema operacional, um valor de 128 ou 60, 64, e ele vai decrementando 1 a cada vez que ele passa por um roteador. Então, se passar, por exemplo, começou com o valor 60, se ele passou 60 vezes por roteadores pela rede e não chegou no destino, o roteador que tiver lá ele com um contador com esse campo aqui igual a zero vai descartar o pacote, tá? Então, o TTL serve para que os pacotes a nível de camada 3 não fiquem eternamente no loop, tá? Só que na camada 2 a gente já viu que isso não existe. E para isso não acontecer, a gente tem o STP. Então, por isso que a gente sempre deve, né, utilizar o STP na camada a nível de enlace, nas redes, para que não haja esse loop, e isso vai, com certeza, acabar com a rede, né? Lembrando que a gente passar aqui um pacote, um quadro, e depois os switches, eles fazem inicialmente broadcast, né, para atualizar a tabela de MAC de endereços. Sem o spanning tree, a gente já viu na aula passada que começa aqui a ter vários envios de quadros, várias repetições de quadros, daí isso deixa a rede inutilizável, tá? E aí, realmente, falha tudo, tá? Então, o spanning tree é algo essencial aí quando a gente fala de rede e computação aí a nível de enlace de dados. Então, de repente, a gente corrigir um problema, como é que a gente faria? A gente vai ter que remover todos os links redundantes manualmente. Então, se meu spanning tree deu algum problema, eu tenho que cortar esses links aqui que são redundantes, tá? Pode-se até remover o cabo fisicamente ou através da configuração, se eu entrar em cada switch e desabilitar a interface. Eu vou ter que determinar e corrigir qual é a causa da falha do spanning tree, de repente fiz alguma configuração errada, enfim, ou escolhi uma na root bridge. Claro que aqui são só 3 ou 4, é bem mais fácil a gente analisar, né? Mas imagine uma rede com, sei lá, com 30, 40 switches, enfim. Então, a gente tem que verificar qual é a causa e arrumar isso, né, no spanning tree, na configuração, e depois reativar aos poucos as interfaces, os caminhos redundantes, tá? Então, daí a gente vai reinstalar os cabos, ou enfim, ou reativar as interfaces depois que o problema for corrigido. E para finalizar aqui, pessoal, a gente tem conceito de empilhamento de switches, a gente já viu um pouco sobre isso, acho, na segunda fase, tá? A gente pode conectar até 9 switches da série 3750 da Cisco, tá? O que é o empilhamento de switches? É como a gente pegar literalmente vários switches e conectá-los de forma que eles se pareçam para a rede um único switch, tá? Então, a conexão aqui atrás, aqui física, eu tenho a imagenzinha aqui. Então, a gente conectaria um switch no outro, o switch 1 no switch 2, o switch 2 no 3, o 3 no 4, o 4 no 1, tá? Então, realmente, é uma pilha, é como se a gente estivesse somando todas as portas em um único switch. Então, por exemplo, aqui se eu tenho um switch com 52 portas, que eu acho que nesse exemplo é 52, é como se eu tivesse um único switch com 208 portas, tá? Então, nesse empilhamento de switches, a gente tem um switch que é o mestre da pilha que controla a operação da pilha. Então, é o único switch que controla, como se fosse um mestre que controla tudo, né? E se esse switch estiver inoperante, um novo mestre da pilha será eleito, tá? Isso é exibido como uma entidade para a rede. Então, para a rede, esse empilhamento aqui é como se fosse um único equipamento, um único dispositivo, tá? Ela também recebe um único endereço IP, então eu consigo configurar todas essas portas aqui, todos os switches com um único IP, como se fosse realmente um único dispositivo. E cada switch tem um número
da pilha exclusivo, tá? Então, para configurar um valor de prioridade para determinado qual switch, desculpa, ele pode então configurar um valor de prioridade para determinar qual switch é o mestre da pilha, e o maior valor de prioridade do membro da pilha é o mestre da pilha aqui, tá? Diferentemente da prioridade lá do STP, que é a menor, que é eleito o mestre, né, a raiz, aqui realmente a prioridade, quanto for maior, ele que vai ser o switch eleito, ele que vai ser o mestre da pilha. E o mestre da pilha tem uns arquivos de configuração salvos e execução para toda a pilha. Então, a gente vai lá e mexe um único arquivo de configuração, tá? E esse arquivo, ele, na verdade, ele funciona, ele é replicado para todos os outros switches, tá? Então, a gente tem somente um arquivo de configuração para gerenciar e manter. E esses arquivos daí são... Cada switch mantém um backup desse arquivo de configuração, porque caso o switch mestre falhe, né, o outro vai tomar o seu papel, tá? Mas a gente vai mexer, vai alterar somente um arquivo para todos os switches na pilha. Então, a gente for ver aqui como é que ficaria isso aqui, logicamente, nas interfaces, ó. A interface, ela teria um número a mais, tá? Em vez de ser, por exemplo, gigabit Ethernet 01, ela vai ter um número barra outro número, outro número. O que é o primeiro número aqui? É o switch, é o número, né, o ID do switch na pilha. Então, aqui, essas portas aqui são as portas gigabit Ethernet do switch 1. Então, a porta do switch 101, a porta do switch 102, a porta do switch 103, até a porta lá do switch 1052, né, que seriam 52 portas. Aqui seriam, então, as portas do switch 2, e aqui do switch 3, e assim sucessivamente. Então, o primeiro número que aparece aqui seria o ID, né? Qual é o ID do switch aqui na pilha dos switches. Okay? E o que isso interfere no spanning tree, nessa pilha de switches? Como a gente viu ali, como cada pilha é um único dispositivo, a gente consegue que cada pilha então, seja exibida como uma única instância do spanning tree, tá? Então, a gente pode adicionar switches sem afetar o diâmetro do STP. O que é o diâmetro, pessoal? O diâmetro do STP é o número de switches que o dado trafega pela rede até alcançar o destino, tá? E lá na I3E, a gente tem uma recomendação que o diâmetro máximo é de 7 switches, tá? Para os temporizadores do STP padrão. Lembre que lá a gente tem os temporizadores, que é o 2 segundos para enviar as mensagens, os pacotes lá, BPDUs, 20 segundos, que é o tempo que o switch permanece, mantém as configurações, as informações do último BPDU que ele recebeu, e aqui o temporizador de atraso, que é os 15 segundos entre os estados. Então, existe aqui uma questão de tempo. Então, quanto mais switches eu tiver que os dados passarem, né, a tendência é que mais demore para essa convergência. Então, para I3E, é interessante que no máximo 7 switches, tá? Tem um diâmetro máximo de 7 switches. E nesse exemplo aqui, ó, se o switch daqui de baixo quiser alcançar esse aqui, a gente tem um diâmetro de 9 switches. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 switches. Então, eu percorro 9 switches para chegar aqui de uma ponta a outra. E isso, segundo a recomendação da I3E, não é algo desejável, tá? O máximo seria 7 switches. Então, como é que eu faria para ter essa topologia aqui, não tendo um diâmetro de 9, né? De 9 switches? Empilhando switches. Se a gente empilhar esse primeiro 4 switches aqui numa pilha, essa aqui em outra pilha, essa aqui em outra pilha, nós vamos ter, na verdade, o máximo de 3 diâmetros, né? Porque isso aqui tudo vai ser como se fosse uma única instância do spanning tree, tá? Então, para eu chegar daqui para cá, eu só passo por 1, 2, 3 pilhas ou 3 switches, tá? Então, essa aqui é uma vantagem também do empilhamento para o spanning tree, tá? Eu diminuo o diâmetro aqui do STP, tá? Eu consigo, então, utilizar esse padrão, esses tempos padrões aqui sem nenhum problema, tá? Porque daí, para o STP, como está empilhado, pessoal, esse switch aqui e esse aqui é como se fosse uma coisa só, tá? Então, essa questão aqui de tempo aqui já não teria mais tanto problema, ok? Entenderam essa parte de empilhamento? Sim, não? Sim. Beleza? Então tá. Então é isso, pessoal. Empilhamento nada mais é do que a gente conectar vários switches e eles, para redes, forem um suitão, tá? É isso. E com isso terminamos o capítulo 3, pessoal. Dúvidas? Muitas dúvidas? Hoje foi tranquilo.
Pessoal, essa parte de empilhamento não é nada configurar, a gente não configura, tá? É só uma questão mesmo aqui de conexão fixa das portas, tá? E a gente vai acessar um switch e ele vai ter ali a eleição do mestre, tá? E a gente vai conseguir acessar através desse e todas as outras portas, tá? Então não tem nada assim muito de comando para fazer, tá? É só uma questão física mesmo, tá? De conectar ali os switches fisicamente. O que está lá no SIGA, pessoal, é configuração PVST. É esse aqui, um é esse aqui, e o outro é esse aqui, tá? São os dois que estão lá no SIGA para como atividade prática, tá? O Rapid PVST e o PVST, ok? Isso que eu não tem lá, não. Pessoal, dúvidas de hoje, da aula passada? Eu sei que a galera tinha ficado um pouco de dúvida aí. Não sei se depois de lerem melhorou, piorou. E assim, pessoal, como a gente falou, por padrão já tem um STP no Switch, né? Então, por isso que a gente usava lá as topologias, mesmo sem configurar. Se vocês ligassem aqui, já ia, como é que está funcionando, não dá loop, porque por padrão já tem, né? Então, simplesmente o fato de a gente criar uma topologia aqui, no início o Switch vai passar por esse processo de configuração do STP, por isso que às vezes demora um pouquinho aqui para os links aqui ficarem ativados, porque eles estão negociando ainda, que é o bridge raiz, enfim, e configurando as portas, né? Depois de uns 30 segundos, mais ou menos, a rede converge e fica funcionando. Tudo certo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tudo dominado? Da minha parte, não tem. Israel, Arthur, Christian, Érica, Luiz. Beleza. Entendendo, professor, é que aquela coisa, isso aí é uma coisa que configurar é para lembrar. Beleza. Até que não tem tanto, se vocês for perceber, não tem tanto comando, né? É mais entender um pouco só o funcionamento ali mesmo. Não chega assim a ter tanto, uma lista enorme de comandos, né? Tem outros protocolos, com certeza, que tem bem mais coisa para configurar. Mas depois vocês façam ali as atividades, qualquer dúvida a gente vai tirando aí ao longo da semana, ou na aula que vem, enfim. A gente vai resolvendo. Tem coisa no chat aqui, tranquilo.